Bom dia, eu me chamo Ana Beatriz e junto com Luna Ventim estaremos falando um pouco sobre o Laboratório de Microbiologia Clínica. Bom, o Laboratório de Microbiologia Clínica, também conhecido como LMC, disponibiliza diversos serviços, tais como exames microbiológicos, preparação de meios de cultura, coloração de grã, identificação bacteriana, análise de águas e entre outros. Esse setor de microbiologia tem as funções de isolar a amostra, para que assim não haja contaminação, identificar o micro-organismo ali presente e enumerar, ou seja, analisar a quantidade de patógenos presentes naquela amostra. Mas por que eu tenho que analisar a quantidade de patógenos? Para que eu possa saber como está o quadro daquele paciente, se ele está num processo infeccioso mais sério ou se ele está no início de um processo infeccioso. Setor de microbiologia. No setor de microbiologia, as regras de biossegurança precisam ser muito mais restritas. Por quê? Porque não pode haver a contaminação da amostra. Não que nos outros laboratórios ou nos outros setores não possa ter essa contaminação. Só que no laboratório de micro, a partir do momento que eu tenho a contaminação da amostra, eu acabo interferindo diretamente no resultado do que eu estou analisando. Então, é necessário o uso dos EPIs e dos EPCs para que não haja a contaminação da amostra. Aqui temos alguns equipamentos que são utilizados no laboratório. Temos o autoclave, que é utilizado para a esterilização dos equipamentos. Temos o microscópio, que é para analisar a morfologia. E a estufa incubadora, que é para condicionar o micro-organismo a uma temperatura favorável ao seu crescimento. Fora esses, temos também o banho-maria, temos a cabine de segurança laminar, balanças, centrífugas e entre outros. O bico de Bilson vai ser posicionado entre o profissional e a amostra, pois é ele quem vai garantir a minha proteção e a proteção da amostra que eu estou analisando. A placa de Petri e os meios de cultura são meios artificiais de crescimento bacteriano e fúngico. Pipeta graduada e alça de platina. A alça de platina serve para a gente fazer a semeadura das amostras, ou seja, para que eu espalhe a minha amostra através do meu meio de cultura. No laboratório, ele também é realizado a esterilização de materiais, repique bacteriano, preparação de meios de cultura, limpeza dos materiais destinados às práticas. Alguns métodos de esterilização dos materiais são o calor úmido e o calor seco. Na autoclave é utilizado o calor úmido, que está associado à temperatura, vapor e pressão de água. E a estufa e o bico de Bilson utilizam calor seco. Na estufa, o biomédico consegue proporcionar o crescimento do micro-organismo, ou, nesse caso, eliminar esse micro-organismo em uma temperatura mais elevada. Outro método que utiliza o calor seco é conhecido como flambagem. No laboratório, quando eu estou esterilizando a minha alça de platina diretamente no bico de Bilson, eu estou utilizando esse método de calor seco, chamado flambagem. Aqui temos algumas técnicas de coloração de bactérias feitas nesse laboratório, que é a coloração de grã e a coloração de Zionels. Bom, a coloração de grã é um método de coloração utilizado para diferenciar as espécies bacterianas em dois grupos, que são eles as gram-negativas e as bactérias gram-positivas. Bom, essa técnica, esse método, ele permite visualizar e identificar a morfologia da bactéria e também estabelecer se o número de bactérias na amostra clínica é significativo. Temos as bactérias gram-positivas, onde elas retêm cristal violeta, possuem uma camada espessa de peptídeo glicano, que temos, por exemplo, a bactéria Staphylococcus. Já as bactérias gram-negativas, elas não retêm fucina, não possuem peptídeo glicano, que é um exemplo a Pseudomonas. Já na coloração de Zionelsen, é um método de coloração bacteriana a quente e diferencial, que tem como finalidade de corar e identificar os bacilos álcoácidos resistentes, que é chamado por Bar. As bactérias coradas por esse método, elas apresentam uma parede celular diferenciada e com uma extensa camada lipídica de ácidos micólicos. Esse método ele é bastante utilizado
em amostra de escarros para pesquisas de Bar em pacientes com suspeita de tuberculose, que é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Aqui temos as bactérias gram-positivas, gram-negativas e as bactérias Bar. Técnicas de semeadura. Aqui a gente tem a difusão, normalmente é feita em um meio líquido. O H inclinado é feita no meio sólido, que pode ser feito em um tubo ou uma placa de Petri. Como o H inclinado ele é um meio sólido, eu posso fazer estrias e ver o crescimento da amostra e contar as colônias. Estria reta e picada central. São duas técnicas onde eu posso ver a motilidade do micro-organismo que eu estou analisando. A diferença é que na estria reta, eu pego a alça de platina e eu faço uma fileira reta. Já na picada central, eu faço um furo no meio do meu meio de cultura. Já a técnica de esgotamento, eu vou pegar a alça de platina e faço movimentos em zigue-zague, sucessivamente, até acabar o meu inóculo. Aí, quando eu estiver analisando o micro-organismo, eu vou pegar os últimos quadrantes da minha amostra, pois lá eu vou ter menos bactérias. Isso faz com que eu consiga visualizar melhor diferentes tipos de colônias. A análise desses micro-organismos pode ser feita pelo profissional biomédico, onde ele vai analisar a morfologia, diferenciá-los em unicelulares e multicelulares, dimórficos, dicarióticos, monocarióticos e identificar a presença de hifas e pseudohifas, para que assim a gente possa chegar em um diagnóstico. Obrigada pela atenção de todos e foi essa a nossa apresentação.